A justiça sem leis na Idade Média. O padeiro fez menos pão do que devia com a farinha que recebeu. Poderá ser condenado à morte. O ladrão foi apanhado em flagrante. Se for reincidente, com certeza terá a mão cortada. O acusado esperneia e se diz inocente. Será jogado numa tina cheia de água. Se flutuar, seus protestos serão aceitos. Entretanto, se afundar, ninguém duvidará de sua culpa. O que aos olhos do homem civilizado do século XX parece a justiça de um mundo de pesadelos, era a justiça normal de um mundo real que começou com o desmoronamento do Império Romano e durou mais ou menos até o século XI. Estranha, absurda, cruel, a justiça da Idade Média pode, porém, ser entendida se for examinada contra o pano de fundo da realidade europeia de então. Nem leis, nem juízes. A justiça não existe abstratamente, desligada do modo pelo qual os homens organizam sua vida em sociedade. Cada povo, cada época, tem a justiça que sabe criar. E não é questão de merecimento. Trata-se apenas de ajustamento a um modo de organização social. De forma que, ao cair o Império Romano, foi abaixo também o corpo das leis que formavam o direito daquela civilização. E a Europa entrou num período em que não havia leis definidas e iguais para os mesmos tipos de delitos. Não havia tribunais soberanos e não existia a função especializada de julgar, logo não existiam juízes. Mas, naturalmente, crimes continuaram a ocorrer, e a sociedade precisava defender-se deles. Então, como puni-los? Nos primeiros tempos, na chamada Baixa Idade Média, a tarefa de julgar e proferir sentenças era confiada a uma assembleia formada pelas pessoas mais importantes do lugar. Às vezes, até um juiz era nomeado, mas tratava-se de um juiz que não decidia coisa alguma. Simplesmente cabia-lhes supervisionar o andamento do processo e zelar pelo bom cumprimento da sentença. Quando se firmou o regime feudal, aquelas assembleias perderam força. O direito de julgar tornou-se privilégio do senhor, e esse privilégio permitia-lhe até não exercê-lo, nomeando até mesmo um substituto. Crime e castigo. As tradições dos povos germânicos desempenham um papel importante na justiça medieval. Uma dessas tradições, visando a defesa dos indivíduos e do grupo familiar, era a de que a vítima não precisava recorrer a um tribunal para castigar o ofensor. Se lhe aprovesse, fazia ela própria a justiça, vingando-se do modo que achasse melhor. Esse procedimento, chamado faida, espalhou-se e se transformou em costume na Europa. Segundo a mesma tradição, o ofensor ou réu podia esquivar-se à justiça da vítima, desde que a compensasse pagando uma taxa, tanto maior quanto mais importante a posição social do ofendido. Tal compensação tinha o nome de Wehrgeld, do germânico ver, defesa, e Geld, dinheiro. O rigor das penas geralmente dependia de quem ocupasse o posto de juiz, e é fácil imaginar a confusão e o desassossego que o sistema devia criar. E tanto isso era verdade que,
quando se desenvolveram as primeiras cidades, os próprios senhores feudais e os citadinos mais influentes sentiram que era necessário estabelecer algumas leis escritas, pelas quais se pudessem julgar os mesmos delitos de acordo com o mesmo critério. Os códigos resultantes valeram-se em parte das prescrições do desaparecido direito romano, somadas aos costumes que regulavam a vida entre os povos germânicos. O juízo de Deus. O que fazia um juiz não estando convencido de que o réu era mesmo culpado? Muito simples. Entregava a questão a Deus. Esperava-se que o juízo de Deus se manifestasse numa dessas situações. A primeira, os rivais enfrentavam-se em duelo. Quem vencer é inocente, pois a vitória é a graça divina. A segunda, chamado ordalho. O acusado deve provar sua inocência resistindo a certas provas, como o exemplo antes citado de flutuar na água. Um outro tipo de prova, o réu, talvez aqui fosse melhor chamá-lo de vítima, devia carregar uma caixa de ferro em brasa ou mergulhar a mão numa vasilha de água fervente. Depois, enfaixava-se a mão do infeliz e esperavam-se 3 dias. Passado esse prazo, retiravam-se as ataduras e, se a mão não tivesse sarado, a condenação era certa. Isso é apenas um exemplo. Havia outras provas no ordalho, muito mais difíceis. E havia a compurgação. O réu podia ser absolvido simplesmente se algumas pessoas pusessem a mão no fogo, simbolicamente, desta vez, por sua inocência. Mas como estimar o valor do juramento dessas pessoas? Pela quantidade de terras que possuíssem. Quanto mais terras, mais aceitável o juramento. Conclusão. A justiça medieval não era nada cega, antes pelo contrário, tinha seus olhos bem abertos à posição social dos indivíduos. Muito tempo ainda passaria até que fosse implantada a ideia de que todos são iguais perante a lei. E muito tempo ainda passaria até que a tortura deixasse de ser considerada um meio legítimo de obter a confissão de alguém. Durante toda a Idade Média, sofrimentos os mais terríveis eram impostos ao acusado de algum delito e quase sempre o infeliz, culpado ou inocente, confessava o crime, real ou fictício, só para pôr fim à tortura. Mas não se livrava da tortura da própria morte. A julgar pela variedade de penas da justiça medieval, os homens da época tinham uma imaginação diabólica. Usavam-se como formas de execução afogamento, sufocação no barro, decapitação, fogueira, dilaceramento na roda, forca, veneno, empalação, garroteamento e várias outras ainda, das quais algumas sobreviveram aqui e acolá até hoje.